E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tema que as pessoas, algumas que estão entrando no mercado, não têm um pleno conhecimento e que pode ser interessante então, para os amigos. Dentro do mercado, a gente tem diferentes períodos operacionais em que a gente pode desenhar nossas operações. Vamos falar um pouquinho sobre isso logo em seguida? Talvez o período que as pessoas mais conheçam e já tenham ouvido falar é o famoso day trade, o famosíssimo day trade. As pessoas enchem a boca para falar eu sou day trader. Claro que sim, é sexy, né? Tu chega numa festa, tu fala, o que tu faz? Ah, eu sou day trader de mercados derivativos, opero futuro e dólar. Cara, a mulherada se joga em cima de ti, enlouquecida assim, só falta rasgar tua roupa. Porque day trade deve ser uma coisa de dar muito dinheiro. Eles pensam e falam, esse cara deve ser o bom. A grande verdade é que o day trader não é o sujeito que mais faz dinheiro dentro do mercado. Eu vou explicar, ipsis literis, por que isso acontece. Em primeiro lugar, os custos operacionais para day traders são muito altos. A gente tem um imposto mais caro, a gente tem emolumentos que são extremamente pesados, muito mais sério que as corretagens em si. Os alvos observados, a amplitude que acontece dentro de um movimento de day trade é uma amplitude percentualmente pequena, frágil. Uma amplitude que em si muitas vezes não justifica os custos operacionais, a não ser que esteja operando com um volume financeiro muito grande. Tá? Então o day trader ele é um sujeito que precisa respirar o mercado 24 horas por dia. O day trader é um sujeito que respira, dorme, come, bebe e pensa no mercado. Esse sujeito não tem vida, esse sujeito não tem qualidade de vida, esse sujeito simplesmente ele é um escravo do mercado. Não é algo que eu deseje para minha pessoa e por isso que eu faço poucos day trades. Eventualmente, quando eu vejo que tem uma oportunidade muito boa, eu vou lá e monto uma operação de day trade. Mas não é algo que eu queira fazer todos os dias. Não é algo que eu queira fazer da minha vida pro resto da minha vida inteira. Não. Então assim, existe o outro espectro. De um lado nós temos o day trader, que é um sujeito extremamente ativo, que é um sujeito extremamente furioso dentro do mercado. E do outro lado, no outro espectro, nós teremos o investidor de longo prazo, que alguns chamam de buy and hold, que seria comprar e segurar. De uma maneira geral, o buy and hold, se ele escolheu bem uma boa empresa, se ele escolheu bem a empresa que ele decidiu comprar e segurar, ele sim vai observar fortíssimos movimentos de alta, que muitas vezes são várias e várias vezes pagos pela amplitude do movimento que ocorre. A questão é que, logicamente, um buy and hold vai demorar tempo até o papel realmente promover aquela alta esperada ou aquela movimentação clássica. A questão toda é, o buy and hold, e aí essa frase que eu falo ela pode surpreender alguns amigos, dentro de um mercado em tendência de alta, quando a gente tem topos e fundos ascendentes no mercado, não existe nenhuma estratégia operacional que bata o buy and hold. Tu compra e segura a posição. Nenhuma. Eu vou explicar por quê. No mercado existe uma frase que é muito importante. Quanto mais risco tu aceitar, se a operação der certo, mais dinheiro tu ganha. Isso é natural. Isso é atávico. Aceitou mais risco, a operação deu certo, tu ganha mais dinheiro. Aceitou mais risco, a operação deu errado, tu perde mais dinheiro. Neste aspecto e olhando dessa maneira, qual seria a operação mais arriscada que uma pessoa pode fazer sem que ela tenha alavancado, sem que ela tenha colocado mais dinheiro do que ela tem? A posição mais arriscada que ela tem é fazer um buy and hold. Comprar um papel, não colocar nenhum tipo de stop e deixar a operação evoluir. Por quê? Porque o papel pode simplesmente começar a cair e ir para o zero, ir para o pó. E aí, nesse caso, a pessoa teria auferido um enorme prejuízo com a perda total do seu capital no momento em que ele compra, vamos lá, um papel que tenha quebrado, uma empresa que tenha quebrado. Então, sim, o buy and hold é potencialmente no mercado em alta a forma de trabalhar que mais dá dinheiro? Sim, é.
Mas ao mesmo tempo, se o mercado não estiver em alta, se o mercado estiver em tendência de baixa, também pode ser muito bem a forma que pode produzir o maior prejuízo, porque a pessoa não tem stop. A pessoa não trabalha com stop quando ela pensa num buy and hold. Bom, entendi. Existe como diminuir o risco desse buy and hold? Sim, existe como diminuir o risco desse buy and hold, e aí seria com uma ótima seleção do ativo que tu está investindo, do ativo que tu está operando, do ativo que tu escolheu para colocar na tua carteira. Sim, isso é plenamente possível e muitos investidores de prazos mais longos fazem isso. Mas então a gente tem em um lado do espectro o day trader, o sujeito com altos custos operacionais e com alvos extremamente curtos. Do outro lado do espectro, a gente tem o investidor de longo prazo, o sujeito que tem baixos custos operacionais, porque ele vai gerar pouquíssimas corretagens ou pouquíssimas movimentações, e ao mesmo tempo alvos extremamente longos, só que realmente acabar trabalhando com stops não existentes ou mesmo inexistentes. No meio desse espectro, nós temos outros caminhos. Nós temos o swing trader. O swing trader, que é basicamente, quando a gente fala em swing, não é aquilo que vocês estão pensando. Não é esse tipo de swing, tá? Não. Swing trader basicamente é o sujeito que vai iniciar uma operação no gráfico diário. Então ele vai usar o gráfico diário para montar as operações dele e ele vai usualmente sair da posição em 2 ou 3 dias. Então é um trader, é um operador que tem como alvo 2 ou 3 dias. Ele compra segunda para vender tipo terça, quarta, quinta-feira ele está vendendo o papel dele. Tá? Buscando um alvo médio que vai ser entre 1,5% a 3% de amplitude para as movimentações operadas. Tem muitos swing traders que fazem swing trades nem no gráfico diário, usam um gráfico de 60 minutos. Tá? Então o cara vem aqui, por exemplo, vem aqui, um gráfico de 60 minutos, coloca 60 minutos e faz um swing trade num gráfico de 60 minutos, procurando por uma tendência de alta como essa, nos 60 minutos. Então ele vai desenhar aqui um canal de alta, muitas vezes, ele vê que está em cima do canal de alta, ele identifica esse candle de versão aqui que é um inside bar, então ele pensa, cara, eu vou tomar uma posição aqui, o meu stop vai ficar abaixo dessa mínima, então aqui eu estou com um stop de aproximadamente 0,99 de risco e meu alvo é o topo anterior, 2,60. E eu quero que isso seja atingido em 4, 5, 6 horas. Então isso é uma forma de swing trade. Outros swing trades trabalham em cima do gráfico diário. Também para buscar um alvo de quê? Um alvo de, vamos lá, 3, 4%. Então o cara pega aqui esse inside bar, nesse duplo fundo que a gente está vendo aqui, dentro de um gráfico diário, viu o duplo fundo aparecendo, o cara toma uma posição aqui, na ruptura desse sidebar, coloca seu stop abaixo dessa mínima, traça o alvo para cima, 2 vezes a amplitude do sidebar para cima, bateu no alvo, liquida o trade, esse swing trade aqui que o cara começou aqui, nesse dia, termina aqui com 5%. Então isso é um tipo de operação, swing trade. Geralmente um bom swing trader vai encontrar dentro de um gráfico mensal, dentro de um gráfico diário, dentro de um mês, em torno de 3 a 4 boas oportunidades de fazer um bom swing trade por papel naquele mês. Tá? Então, quando você coloca um gráfico diário e você olha dentro de um mês um determinado ativo, vou pegar aqui a Vale, por exemplo, e aí você vai olhar aquele gráfico diário dentro de um mês inteiro. Então, vou pegar esse mês aqui, por exemplo. Quais seriam as boas oportunidades que apareceram aqui para operar nesse mês no gráfico diário? Bom, a gente tem aqui um padrão que eu chamo de disfarce de venda, que acionou uma ótima venda quando perdeu essa mínima. Trade bem tranquilo de ser feito. Aqui foi um belo trade. A gente teve aqui um inside bar, mas esse inside bar não foi tão fácil assim de ser operado, mas sim, seria um inside bar para operar na venda aqui também. E a gente tem um outro inside bar aqui que poderia ter gerado alguma operação contra a tendência. Não, a gente não opera inside bar contra a tendência, apenas a favor da tendência. Então o cara fez inside bar aqui, um disfarce de venda aqui, depois ele vende este outro inside bar aqui, e por último ele teria aqui um preço de fechamento de versão que eu não teria operado nesse ponto específico aqui, mas que teria dado um belo sinal, uma movimentação de 3,80% em alguns dias. Então foram 3 trades dentro
deste gráfico diário. E é isso que vocês vão encontrar a maior parte do tempo dentro de um gráfico diário num mês em um papel. 2 ou 3 boas oportunidades de fazer um trade relativamente tranquilo e com isso buscar a rentabilidade que vocês estão procurando, que é algo em torno de 5% a 8% ao mês, com 2 ou 3 trades. Dá tranquilamente sim, às vezes até mais. Se tu acertar os 3 trades que tu fez, tu pode conseguir eventualmente 9%, operando um único papel, procurando concentrar-se naquele papel, conhecer bem aquele ativo e assim por diante. Tá? Então isso é o que um swing trader procura fazer. Positions. O que é um position? Tá? Position já é um outro tipo de operar o mercado. O position é o sujeito que simplesmente vai usar um gráfico semanal, exatamente, um gráfico semanal, para procurar entradas em operações que vão durar 2, 3, 4, 5, 6 semanas inteiras. E os alvos são de 15%, 20%, eventualmente 30% de amplitude nos alvos trabalhados pelos positions. O stop médio em 5 a 6%. Então vou colocar aqui um exemplo para vocês verem em IRBR3, tá aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui as médias para vocês verem a tendência de alta. Ó. Então aqui mercado em tendência de alta, as 3 médias para cima, média móvel 17, 34, 80 exponencial. Vejam este preço de fechamento de reversão que se formou aqui, isso é um sinal de compra. A entrada, para mim, isso funciona com stop nessa mínima. E eu coloco o meu stop imediatamente abaixo desta mínima. E o meu alvo vai ser 2 vezes essa amplitude para cima. Então nós estamos falando de um alvo aqui de 10%, para um stop de 5%. Com isso, a gente consegue muitas e muitas vezes pagar os nossos custos operacionais, emolumentos, corretagens e assim por demais, e conseguimos então, de uma maneira mais eficiente, um resultado positivo para nossas operações. Tem um outro detalhe importante nisso, quando a gente fala de períodos operacionais. O gráfico intradiário, que é esse aqui com 10 minutos, ele tem um poder estatístico, ele tem uma capacidade de gerar sinais verdadeiros muito menor que o gráfico semanal. Isso é importantíssimo que vocês entendam. Se vocês olharem aquele meu vídeo, observe a liquidez, vocês vão imediatamente perceber que é um gráfico intradiário. Um gráfico de 10 minutos, a gente vai ter quantos negócios? 300 negócios, 400 negócios no papel? Não são sinais verdadeiros. São sinais falsos. São pesquisas eleitorais feitas com poucas pessoas. E aí acaba dando problema, acaba dando seríssimos problemas para as pessoas que utilizam este período operacional. Tá? Porque os sinais não são tão confiáveis. Ao passo que quando você tem um sinal observado num gráfico semanal, que é produzido não por pessoas físicas, mas por instituições, são gráficos tão pesados, com tanto volume, que quando aparece o sinal é muito mais confiável. Então o nível de acerto das operações mais longas, ele acaba sendo naturalmente muito maior do que o nível de acerto das operações mais curtas, as operações famosas de day trade, que o cara se exibe nas festas, nas baladas. É óbvio, é muito mais sensual e sexy você ser day trader do que você chegar pra menina e falar assim, cara, eu sou position. Position? O que é isso? Que tipo de orientação sexual é essa? É quase isso, não é? Bom, então assim, position realmente não atrai tanto, mas de fato, o position, porque ele gera menos custos operacionais, porque ele tem alvos mais longos, porque ele tem níveis de acerto maiores e porque ele tem... é muito mais fácil de ser lido o gráfico, porque é muito mais simples de ser observado. Tudo isso produz o quê? Tudo isso produz um período operacional muito mais tranquilo de se conseguir ganhar dinheiro do que o day trade. Olha esse gráfico. Esse aqui é o gráfico de 10 minutos da IRBR3. Veja como é um gráfico difícil, complexo,
Veja como ele faz movimentos de baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Faz uma tendência aqui, faz uma tendência ali. Que inferno de gráfico para ser olhado. Tu não consegue dizer muito bem para que lado vai esse troço. Agora, quando tu coloca este mesmo papel no gráfico semanal e você olha essa linha de tendência de alta enorme, o que você vê? Cara, é para cima. Cara, é para cima. É óbvio que é para cima. Num prazo mais longo. Então eu comparo muito day trade e position e swing trade da seguinte maneira. Eu tô aqui, eu tenho uma espingarda, ok? E tá passando aqui a 5 metros de distância um elefante. O elefante tá indo naquela direção. Cara, o elefante é o position, o gráfico semanal. É muito difícil tu olhar um gráfico semanal e tu falar assim, eu não sei se tá em tendência de alta ou se é em tendência de baixa ou se é em tendência de lado, eu não sei. Cara, não tem como errar, cara. Tu olha esse elefante caminhando aqui, desculpa, mas é uma tendência de alta. O elefante está indo naquela direção, não é no outro lado. Então, eu simplesmente nesse cenário pego a minha espingarda, fecho meus olhos e aponto e pro lado que eu atirar eu vou acertar o bicho, porque o bicho é enorme. Em algum lugar do bicho eu acerto. Seja na orelha, seja no rabo, seja na pata, mas em algum lugar eu vou acertar. Agora, quando eu tô operando como swing trader, eu tô com a minha espingarda aqui e eu tô tentando acertar no quê? Eu tô tentando acertar num gato que tá perseguindo um rato. Eles estão a 5 metros de distância de mim. Eu tenho que ser muito mais preciso no meu tiro. Eu tenho que mirar com muita atenção para eu conseguir acertar na cabeça do gatinho. Senão eu não vou conseguir. E se eu sou day trader, cara, se eu sou day trader, eu vou ter que acertar no olho do rato com uma 12 cano cerrado. Dificílimo. Eu vou ter que ter um nível de precisão brutal. Se tu errar 1 centavo, ou se tu errar por 5 pontos, o teu ponto de entrada ideal no day trade, tu já está no prejuízo. Às vezes o teu lucro é 2 ou 3 centavos de diferença. E tu conseguir ter este nível de precisão que é cirúrgica, para pessoas com menos experiência é muito mais complicado. Por isso que o prazo position acaba acarretando uma série de benefícios que as pessoas devem considerar. Ficou interessado sobre isso? Visita o canal da LS. No domingo, às 19 horas, nós temos o chat de position, geralmente comigo e com o Kaplan, em que a gente faz observando apenas gráficos semanais. Conheça um pouco mais sobre isso. Se você curtiu o nosso comentário de hoje, dê um joinha, compartilhe com os amigos e um forte abraço. Até mais, tudo de bom.